Om Stapakaya Namasya Sarvada Zarupni Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a Sri Ramakrishna, aquele estabelecido no Dharma, que reúne na sua vida e ensinamentos a plenitude de todas as mensagens e que é aquela encarnação que nos dá essa possibilidade, né, de convergência e de seguirmos nesta época o caminho santo. Saudações a ti, Thakur. Meus queridos amigos, com muita alegria, temos hoje mais um episódio de nossa série de incontáveis episódios de leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Katharita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Não é? Outro dia um amigo comentou, dividindo a palavra, né? Katharita. Kata, palavras, ensinamentos, Anrita, néctar. Então, Katharita é um estilo literário, coleta de ensinamentos de grandes personalidades espirituais. E aqui temos o Katharita de Ramakrishna, néctar das palavras de Sri Ramakrishna, trazido para nós pelo discípulo Mahendranath Gupta, o discípulo M, apóstolo de Thakur. E estamos aqui meditando nestas palavras santas a cada semana, lendo na sequência, sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhum tipo de seleção, apenas tão somente lendo esse registro maravilhoso em 5 volumes. Estamos apenas no início do primeiro volume, então temos muita coisa para ler. E esse contínuo discurso de Sri Ramakrishna a respeito do amor a Deus. Ok? Então hoje estamos aqui, 17º episódio. Estamos na 6ª sessão do primeiro volume. Sri Ramakrishna está conversando com 3 ou 4 devotos. E na última conversa, lembremos, ele estava falando a respeito de pessoas que são muito brilhantes, são muito ativas, são muito boas, mas que obscurecem o seu amor a Deus por estarem muito envolvidos na energia primordial de Deus, que é esse mundo. Falava, por exemplo, de Vidyasagar, um grande professor, um grande pandita, um grande erudito, um grande reformador social. Sri Ramakrishna dizia, ele é muito bom, o que ele faz é muito bom, ter compaixão pelas pessoas é muito bom, só que você precisa ver isso como um serviço a Deus, a pessoa divina, através das pessoas, para que você não se prenda à transitoriedade das coisas. Né? Ensinamento muito importante, porque isso é um dilema, né? Nós vemos muito isso, por exemplo, no cristianismo. Recentemente, nos últimos anos, nas últimas décadas, nós tivemos no seio do catolicismo romano, por exemplo, a questão da teologia da libertação. O que era a teologia da libertação? A teologia da libertação era um entendimento, sobretudo, de padres, bispos, religiosos católicos na América Latina, de que a igreja precisava, para realizar a sua vocação cristã, se tornar uma força de trabalho pelos pobres. Ali estava a ação de Cristo no mundo contemporâneo. Evidentemente que se você for ler o Evangelho, isso está muito presente, né? Cristo e a sua compaixão pelos sofridos. Pelos sofridos por doenças mentais, pelos sofridos por doenças corporais, pelos sofridos por doenças morais, pelos sofridos por questões econômicas, por preconceitos, por intolerância. A sua palavra é uma palavra de misericórdia. Misericórdia quer o sacrifício, não. E sem dúvida nenhuma, e muitas vezes o Cristo manifestou isso claramente. Alimentem aqueles que têm fome. Não é? Acolham os desesperados. Não os mande embora. E diz, né? Aquele que quiser me servir, alimenta o faminto, veste o nu, visita o preso, o adoentado, acolhe o estrangeiro, abriga o desabrigado. Fazendo pelo menor dos seus irmãos, farão por mim. Então está evidente
a maneira como se presta serviço ao Senhor Jesus. Então, é muito sábio por parte das pessoas que dentro da Igreja Católica compreenderam essa ênfase. Contudo, faz por mim. Lembrar que estamos alcançando o Senhor através do serviço caritativo é a mola mestra da coisa. Não é para salvar o mundo, porque o mundo, disse o Senhor Jesus, os pobres sempre vão estar entre vocês. Sempre vai haver essa disparidade, sempre vai haver essa desigualdade. Então você precisa entender que não é o mundo que você salva. O que você faz é um ato de amor a Deus, através das suas manifestações. Se nós pensamos assim, nós não nos desviamos. Então Sri Ramakrishna dizia isso, existe um grande perigo quando você desenvolve muito Karma Yoga e acaba esquecendo do núcleo central da coisa, que é amar a Deus. Então, essa reflexão é muito importante, né? Assim como discernimento. Discernimento é muito importante, claro. Nós tivemos esse nascimento humano porque temos condições de pensar, não é? Pensar em Deus. Pensar em Deus. Entende? Discernimento, verdadeiro discernimento, verdadeiro Jnana Yoga, não é eu sou aquilo, net. Não. Verdadeiro Jnana Yoga é Deus é a estabilidade, Deus é a fonte, Deus é o que nunca muda, Deus é Satchitananda e eu sou sua parte. Estou infeliz, estou sofrendo, estou com crises existenciais, com problemas de consciência e sem bem-aventurança, porque eu não estou unido à fonte de tudo isso. Não é que eu seja essa fonte, eu não sou definitivamente, eu não sou. Eu sou parte. E é por isso que eu estou atrelado à matéria. Porque se eu fosse a fonte, não poderia estar atrelado à matéria, porque senão não existiria Satchitananda. Ok? Então, o encalacrado da questão aqui, do problema, da distorção do monismo seco, do ateísmo colorido com aspectos de crença em Deus, é esse. É que ele obscurece a sua lembrança de Deus, a lembrança amorosa de Deus. Então, Sri Ramakrishna apontava para isso. Os problemas que existem quando você inverte a polaridade. É primeiro Deus, depois o mundo. Discernimento para alcançar Deus, não discernimento para se libertar. Se libertar do quê, carapalho? Você está preso pelo quê? Não é? Não é tudo Brahman? Você está preso pelo quê, amado? Você está se libertando do quê? Você está se libertando da ignorância. Da ignorância do quê? Que você é parte de Deus. Não que você seja Deus. Você não é Brahma. Você é parte de Brahma. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Claro que, se você quiser ler também, tudo é a mãe. Se manifestou esses 24 princípios cósmicos são a mãe. A mãe é a Shakti de Deus. Sri Ramakrishna está pregando essa ideia do casal divino. Então existe Brahma manifestado aqui na sua Shakti. Então nós somos Shakti alcançarmos Deus. Ou seja, Prakriti e Purusha. Esse ensinamento de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna não tinha esses termos escolásticos o tempo inteiro para descrever, mas a ideia é toda essa. E muitas vezes ele discorreu também a respeito desses termos todos. Ok? Então, essa é a proposição. Se nós poluirmos o nosso discernimento com ateísmo, que muitas vezes é a manifestação concreta do pensamento não dualista, nós vamos ficar obscurecidos. Se nós poluirmos a nossa ideia bem intencionada de fazer o bem no mundo por uma ideia de que o sentido da vida é salvar o mundo, nós vamos obscurecer mesmo esta virtude. Então, assim, com essas conclusões, findamos o último capítulo aqui, o 16º episódio dessa série. Vamos iniciar, então, o 17º episódio aqui da nossa série, que é a sessão ainda, essa sexta sessão do primeiro volume. Capítulo 2.
Começa com uma citação que não foi aqui descrita a escritura. Depois a gente pode procurar. Diz o seguinte: a verdadeira natureza de Satchitananda está além dos três gunas. Uma conclusão dos Upanishads, ok? O que precisa ser muito bem estudado depois. Isso não significa dizer que Deus seja destituído de formas. O que está querendo dizer é que está além dos temperamentos, além das gunas. Tem todas as gunas e está além. Além não significa dizer sem. Tá bom? Sei que muitas pessoas vão ler assim: nos Upanishads diz, Brahma não tem mão, Brahma não tem pé, não tem olho, mas toca em tudo, vê tudo, se movimenta em tudo. O que significa dizer isso? Significa dizer que o seu corpo não é material. Claro. É de outra constituição. A constituição além das constituições que conhecemos. É porque é Deus, querido. É porque é Deus, entendeu? Incriado, antes do antes, você entende que Deus existe de modo inconcebível? Então as suas formas eternas são inconcebíveis, elas não são inexistentes. Esse é o erro. Erro das perspectivas do monismo, dos budismos. Esse é o erro. Isso é um equívoco. Claro, é uma alternativa de pensamento. Mas dentro dessa linha aqui no ensinamento de Sri Ramakrishna, isso é um erro. Sri Ramakrishna está tratando a não-dualidade como um atributo de Deus. Não como a sua natureza final. Não está tratando. Dizem isso distorcendo. Torcendo. Porque querem forçar o entendimento do Advaita de Shankara e das perspectivas monistas mais agudas, quase budistas, como se fosse o ensinamento de Sri Ramakrishna. Não é. Não é. Swami Vivekananda contribuiu muito com isso porque ele entendia que para o mundo moderno, considerando toda a complexidade do mundo, um discurso que enfatizasse o Atman, ou seja, você é parte de Deus, era muito importante. Então isso muitas vezes exacerbou, dizendo, não pense muito em Deus como o Senhor e você como servo. Vá lá, você é a glória de Deus, você é Brahma e tudo mais. Disse isso nesse sentido muito voluntarista, mobilizador, que era o espírito de Narendra, que muitas vezes discutiu com Sri Ramakrishna por causa disso. Sri Ramakrishna diz o contrário. Diz, pense que você é o gatinho que a mãe pega pelo cangote e leva para um lado para o outro. Porque a ênfase de Sri Ramakrishna é a essência da coisa. É Deus primeiro, o mundo depois. Swami Vivekananda queria ajudar o mundo. Inspirado pelo ensinamento do seu guru, do seu mestre, ele fez isso de um modo a fortalecer aquilo que faltava, sobretudo dentro das escolas hindus, que era a ação social. Mas se nós nos remetemos ao ensinamento de Sri Ramakrishna, e aqui com todo o respeito a Swamiji, né, todas as honras, o centro deste altar e da fé é Thakur, Sri Ramakrishna. Os seus ensinamentos são o centro. Nós então lemos Swami Vivekananda com a lente de Sri Ramakrishna. Esse é o objetivo desse trabalho aqui. O objetivo desse trabalho é esse, é apresentar os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Ok? Porque eles são pouco conhecidos. Talvez Swami Vivekananda seja mais conhecido. Talvez os ensinamentos do Advaita Vedanta sejam mais conhecidos. Não é? Então, por exemplo, né, estamos, né, na proximidade de comemorar uma nova edição do Evangelho de Sri Ramakrishna, uma adaptação do Sri Ramakrishna Katanita. Primeira edição da editora Vedanta, do Evangelho de Sri Ramakrishna. Ao longo do tempo tivemos muitos outros livros. Muitos outros livros sobre a perspectiva do Advaita, ensinado por monges da Ordem Missão Ramakrishna. Não é? Viveka Chudamuni, Atma Bodha. Não é? Outros. Vedanta Sara. Outros livros. Não é? Então há um peso muito grande desse interesse, dessa atração de pessoas pela perspectiva do Advaita. Não tem problema nenhum. Sri Ramakrishna respeitava muito Shankara. Mas a sua perspectiva não é o Advaita. Okay? Ele diz claramente que a perspectiva do Advaita embota, atrapalha,
é equivocada, é limitada, não é o ápice. Está nos seus ensinamentos. Vamos dar entrada, então, hoje, finalmente. Catarina. Muito bem, capítulo 2, então diz isso. A verdadeira natureza de Satchitananda está além dos gunas. É uma abertura do capítulo, né? Isso é Mahendranath Gupta que está colocando, para organizar nossas ideias aqui. Então o subtítulo é Brahman está além dos 3 gunas, além da fala. É uma das definições, inclusive, de Sri Ramakrishna, né? Aquele que está além da fala e do pensamento. Do hino, né? Do Kandana Bhava. Hino que Swami Vivekananda fez para a glorificação de Sri Ramakrishna. Dizendo que ele é a personificação desse Brahma. Okay? Muito bem. Então, o Mahendranath Gupta pergunta: a compaixão, Daya, também é escravidão? Interessante. No último capítulo, Sri Ramakrishna estava dizendo: existe uma diferença entre compaixão e apego. Estava dizendo, compaixão é maravilhoso, leva a Deus. Apego não. Ou seja, eu amo a minha família, o meu núcleo, o meu clã, minha raça, o meu país, os outros. Isso é errado. Então isso não é bom. Ame universalmente. Claro, você tem mais relações com as pessoas próximas. Então, ele me pergunta, mas a compaixão, mesmo esse amor por todos, também é escravidão? Sri Ramakrishna vai responder: este é um conceito muito sutil. A compaixão vem de Sattvaguna. Sattvaguna preserva, Rajoguna cria e Tamoguna destrói. Mas Brahman está além dos 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas. Está além da natureza. As gunas realmente não podem alcançar Brahman. Eles são como ladrões, que não podem sair ao ar livre, com medo de serem presos. Sattva, Rajas e Tamas. Todos os 3 gunas são ladrões. Deixe-me contar uma história. Thakur vai contar uma maravilhosa alegoria aqui. Mas antes, explicar um pouco. Sri Ramakrishna está dizendo: compaixão, amar a todos, vem de Sattva Guna. O que significa isso? O temperamento da benevolência, do amor, da bondade, da pureza, que é uma característica do mundo. Nós não temos pessoas puras, santas, benditas, amorosas, boazinhas, legais, bacanas, incríveis, desapegadas. Não temos isso? Temos. É uma característica do mundo. Mas no mundo também não temos pessoas muito explosivas, enérgicas, falantes, esbravejadoras, realizadoras, que movimentam coisas no mundo para o bem e para o mal? Sim. Rajas. E nós não temos aquelas pessoas mal-humoradas, angustiadas, amargas, ofensivas, violentas, preguiçosas. Temos. Estamos. Então, a natureza do mundo tem Sattva, Rajas e Tamas. O que é a natureza do mundo mesmo, hein? Hã? O que é a natureza do mundo? A natureza do mundo é a Shakti de Deus. É a mãe se manifestando. Poxa, mas a mãe, a Shakti de Deus, tem Rajas e Tamas? Tem sim. Lembra, Isaías? O bem e o mal advém de mim? Tudo está em Deus. Na energia primordial estão as gunas. Mas diz então, o Pai, Brahman, está além da sua energia. A energia vem dele, veja a luz vindo da lâmpada. A energia e Deus. Energia de Deus e Deus. Veja que há uma dualidade aqui. Numa unidade. Alcança Brahman. Veja. Nas gunas não se alcança Brahman, porque Brahman está além das gunas. É possível torcer isso aqui? Torcer, transformar isso aqui numa coisa de um só? Se você torcer. Mas não é esse o ensinamento de Sri Ramakrishna. E por que eu enfatizo tanto? Porque essa distorção atrapalha a compreensão concreta e prática de nossa vida. É por isso que ele veio. Né? Mas então Sri Ramakrishna vai dizer aqui, está além da natureza.
da natureza da Shakti, para alcançar a morada eterna. Ah? Então, existe uma ilustração, eu já postei sobre isso, né? Uma ilustração advinda do movimento Gaudiya Vaishnava, dos Hare Krishnas, muito bonita, que mostra assim, né? Vishnu deitado, dormindo no cosmos, na escuridão. E dele são gerados globos. E nesses globos ele está acordado, deitado, né? Na cama de serpentes, a Ananta Sesha, com a deusa da fortuna, Lakshmi, massageando seus pés. E do seu umbigo brota um Brahma, o demiurgo. Infinitos globos surgindo desse Vishnu que dorme. Acima de Vishnu está um brilho. E desse brilho, lá no fundo do brilho, está um globinho, um círculo, meio que uma fenda no meio da escuridão, na qual se encontra a figura de Gopala Krishna. Ou de Govinda. Acho que é Govinda, Krishna mais jovem, mas já adulto, não lembro agora. Mas Krishna, o Senhor, Bhagavan. Ali nós temos o conceito descrito nesse desenho disso. O universo das formas está em Deus. Manifesta-se. São manifestações dele. E ele está dentro de cada universo, de cada ser, de cada partícula. Mas para você alcançar o relacionamento pessoal com Deus, é passando por cima de tudo, inclusive do Brahma Jyoti, da luz que cobre a morada eterna. Porque está além das gunas. Descrito. Graficamente muito bem descrito. Com os símbolos do movimento Gaudiya, que vai identificar aqui a pessoa suprema como a figura de Govinda, de Gopala Krishna. Então aqui eles estão caracterizando essa energia geradora de tudo como o Mahavishnu, que no caso do Gaudiya Vaishnavismo aqui é uma expansão de Krishna. Uma muito particular perspectiva de sua teologia. Sri Ramakrishna tem outra linguagem, fala, por exemplo, desta grande natureza, energia de Deus, como Kali, como a mãe. Ela está falando de Brahman como o pai. Está falando do relacionamento pessoal com Deus, aí ele deixa... Deus tem todas as formas, tem todas as características, ele pode se apresentar a você como Hari, ele pode se apresentar a você como a mãe, ele pode se apresentar a você como o Senhor Jesus, como o Pai Celestial, como, não é? Ahura Mazda, para os antigos persas e ainda hoje, os zoroastristas, mazdeístas. Olorum. Não importa. Porque Deus tem todas as manifestações. E vai se relacionar com seus devotos em várias razas diferentes. Sri Ramakrishna fala disso. E aqui, mas aqui, hoje, aqui, nesse momento, ele está tratando da natureza do mundo. Ele está dizendo, a natureza do mundo tem 3 características. Sattva, pureza. Rajas, energia. Tamas, inércia, obscuridade. Ok? Benevolência, bondade, pureza. Pureza, paixão e inércia. Sattva, Rajas e Tamas. Aqui, então, ele vai descrever o que são essas gunas, essas características, essas 3 características no mundo, para impedir que você chegue à morada final, sabe aquilo que está lá depois do Brahma Jyoti. Sri Ramakrishna vai dizer aqui. Ele conta uma história. Deixe-me contar uma história. Certa vez, um homem estava atravessando uma floresta quando 3 ladrões chegaram e o prenderam. Roubaram-lhe tudo o que possuía. Um dos ladrões disse, por que manter esse homem vivo agora? Dizendo isso, ele avançou com uma espada para matá-lo. O segundo ladrão então disse, não, irmão, de que adianta matá-lo? Vamos amarrar as mãos e os pés dele e deixá-lo ali. Fazendo isso, os ladrões o deixaram e seguiram seu caminho. Depois de um tempo, um deles voltou e disse, você está sofrendo tanto, deixe-me libertá-lo das amarras. Desamarrando o homem, ele disse, venha comigo, eu vou levá-lo para a estrada principal. Depois de muito tempo, quando chegaram à estrada, o ladrão disse,
Siga por essa estrada. Veja, ali está a sua casa. O homem então disse ao ladrão: Senhor, você foi muito gentil comigo. Por favor, venha comigo para minha casa. O ladrão disse: Não, não posso ir lá. Sri Ramakrishna vai explicar. O próprio mundo é uma floresta. Nesta floresta, Sattva, Rajas e Tamas são ladrões. Eles roubam uma pessoa de conhecimento espiritual. Tama ou Guna, ou seja, Tamas, né? A Guna de Tamas, quer destruí-lo. É o primeiro ladrão, queria matar você. Queria matar o homem que foi capturado, que foi assaltado. E Rajoguna liga o mundo. Lembra que o segundo ladrão falou assim: não, vamos deixar ele amarrado ali. Mas Sattva Guna, o salva de Rajas e Tamas. Ao tomar refúgio em Sattva Guna, a pessoa é salva da luxúria, da raiva e de outros efeitos malignos de Tamas. Além disso, Sattva Guna afrouxa os laços do mundo. Mas mesmo Sattva Guna é um ladrão. Não pode dar conhecimento espiritual. O que ela faz é colocá-lo no caminho para Deus. Colocando você na estrada, ele diz: olhe, ali está a sua casa. Mas Sattva Guna permanece a uma grande distância do conhecimento de Brahma. Veja, perfeição desta alegoria. Sem dúvida nenhuma. Tamas, raiva, ódio, preguiça, maledicência, descrença, não é? Impiedade, nos mata. Paixão, vou fazer, vou resolver, eu vou salvar, o mundo precisa de mim, dos meus talentos. Nos prende ao mundo, né? Sattva, sou servo do Senhor. Eu sou uma partícula dele. Todos são meus irmãos. Eu não posso ferir ninguém. Afrouxa os apegos ao mundo e elimina as obscuridades. Mas ainda assim faz de você uma personalidade dentro deste mundo. Então ela não pode te levar a Deus. Veja, levar a Deus. Não pode. Mantém você aqui muito mais próximo. Por isso que mostra a casa. Porque Sattva, pureza, fé, espiritualidade, desapego, humildade, mansidão, mostram a casa, mas não são a casa. Então é isso o ponto. Aponta para o caminho de Deus, porque existe um caminho, existe um lugar para você chegar, né, amado? Você vai chegar lá, né? Você não é. Você não é, não. Você vai chegar, tá bom? Então todas essas virtudes, né? Budistas, por exemplo. Budistas vão trabalhar com a ideia de conseguir mérito. Conseguir mérito. Série de leis, de regras, né? Contido no Vinaya, para os monges, que são aqueles que já alcançaram méritos para nascer com a disposição de serem monges, para alcançar um dia, não nascer mais. Não nascer mais. Veja, ele não está falando aqui de ir para Deus, casa de Deus, a sua casa, nada disso. É simplesmente deixar de sofrer. Deixar de sofrer é apego. Então, só quando esse indivíduo alcançar amor por Deus, amor puro, prema, ok? Sudha Bhakti, completa desconexão de anelos, de desejos de retribuição, ele alcança a morada. Então é muito bom que as pessoas pratiquem essas vias que falam sobre contenção, sadhanas disciplinadoras, mesmo que não falem de Deus. Vai atrapalhar muito o indivíduo, ok? Vai atrapalhar muito. Porque vai dar a ele muito egocentrismo, né? Ah, eu. Eu quero me livrar. Nisso, muitas pessoas desenvolvem, né, um concreto senso de misantropia, não é? Não vou ajudar, não. Cada um com seus problemas, sabe? Aquela coisa do legião da má vontade. Cada um com seus problemas. É isso. O dever se desenvolve com essas ideias, né? Cada um tá com seus karmas. Então, o máximo que eu posso fazer é me ficar aqui na minha, acumulando méritos. Esse pensamento, evidentemente, que é prejudicial. Mas ainda assim, a pessoa de fato acumula méritos. Dentro desta floresta com suas gunas.
Os ladrões estão pegando você. Ah? Muito bem. Então Sri Ramakrishna explicou aqui bem. E ele continua. O que Brahman é não pode ser expresso em palavras. Aquele que alcança Brahman não pode dar informações sobre ele. Há um ditado que diz: um navio nunca retorna depois de atingir as águas negras. Sri Ramakrishna fala muito dessas águas negras, que são aquela parte do mar territorial indiano que chegava até as prisões dos britânicos. Então dizia, chegou lá, fica preso. Não tem mais contato com a sociedade aqui. Então, está dizendo, aquele que chega no Brahma Yoti, que chega na luminosidade do impessoal, não tem o que falar sobre ele. Então, os faladores do caminho do Brahma Yoti estão falando sobre ideias dele, não porque chegaram, que não realizaram. Não realizaram. Falam de coisas que não realizaram. Muito comum que tenhamos isso, por exemplo. Temos, por exemplo, o ensino de Jiddu Krishnamurti, por exemplo. Jiddu Krishnamurti foi um homem, não é? Nasceu numa família bramânica, o oitavo filho de uma família, por isso recebeu o nome de Krishna, como é a tradição, né? Krishna foi o oitavo filho. E foi descoberto pelos indivíduos da sociedade teosófica como aquele apropriado para ser manipulado, moldado, forjado para ser o futuro Mahatma, o futuro grande ser, o libertador do mundo. Criou-se então uma ordem, a ordem da estrela, para preparar o caminho deste Maitreya. Foi educado assim, foi treinado assim, foi ensinado assim. Veja, nenhuma manifestação, nenhuma realização, nenhum sinal, nada. Apenas a vontade de pessoas ocidentais que se identificaram muito, fascinaram-se totalmente com a cultura do Oriente, fizeram uma série de maçarocas e misturas conceituais, criaram seus próprios sistemas com base no que eles entenderam, das traduções que conseguiram, dos esforços intelectuais mais ou menos bem-sucedidos que tiveram. Estamos falando lá da senhora Blavatsky até Annie Besant, essa concepção. E aí, um dado momento, esse rapazinho estava sendo treinado muito, né? Vigorosamente, o Mahatma sendo preparado, como se fosse um príncipe preparado para assumir o rei. Completamente alheio a qualquer história que você tenha de grandes personalidades espirituais. Nunca é assim, ok? Nunca é assim. O irmão dele faleceu e ele teve uma crise existencial. A cabecinha dele, né? Deu um nó. E ele começou a se cansar de tudo. E ele teve um estalo assim de percepção e falou: isso é tudo uma grande palhaçada. Eu não sou Maitreya nenhum. Estou sendo aqui educado. E não existe nada disso. E aí chutou o balde e acabou com o sonho. Acabou com o castelinho de areia da sociedade teosófica. Acabou. Não tinha mais Maitreya. Não tinha mais o novo Buda. Buda forjado. Buda feito na fábrica, ok? Não tinha. Ele falou que era tudo mentira. Tudo enganação, tudo balela. E aí o que acontece? Jiddu Krishnamurti passou a defender que tudo era balela. Tudo. Sri Ramakrishna vê a mãe, balela. É coisa da cabeça dele. Você sabe? Você não sabe. Jesus falou do pai, não sei. Você já viu? Teve essa experiência? Não, a religião nada vale. E esse foi o discurso de Jiddu Krishnamurti. Não ouçam ninguém. Ainda que ele tenha vivido até o fim da sua longuíssima vida sendo ouvido pelas pessoas. Acredito, inclusive, que viveu disso, né? Então começou a pregar a desnecessariedade de qualquer professor espiritual, porque não existiam professores espirituais, porque ele entendeu que toda a picaretagem em torno da sua figura é a realidade de todas as grandes personalidades espirituais, o que é um grandíssimo erro. Grandíssimo erro. O que Jiddu Krishnamurti prega é um sentimento de nada. Vai vivendo aí, a vida é assim mesmo, é complicada assim mesmo, vai vivendo, é só o que tem. Tudo bem, mas ele fala do Atman, ele na verdade não é materialista. Não, concreto é. E o que leva as pessoas é esse pensamento. O pensamento de Krishnamurti é adaptável ao pensamento de Sri Ramakrishna? Não! Não é. É outra coisa. Sri Ramakrishna certamente olharia para Jiddu Krishnamurti e diria: não tem experiência nenhuma de nada e por isso fala daquilo que não conhece. Sendo claro aqui, ok? Sendo claro. A tendência das pessoas, por exemplo, do movimento de Sri Ramakrishna,
sobretudo a ordem de Sri Ramakrishna, é nunca ter um discurso como esse. Esse discurso, uma pessoa desqualificada como eu, não é? Uma pessoa cheia de tendências rajásicas como eu, e tamásicas provavelmente também, certamente. De ter esse discurso muito agudo, assim. Mas como disse Sri Ramakrishna, na natureza do mundo tem rajas e tamas, né? Eu espero que um pouquinho de sátiva exista aqui. Existe por causa dele. Mas então nunca vai se dizer isso. Vai se dizer mesmo a mensagem do cada um tem o seu próprio ângulo, a sua própria interpretação. Então você pode, evidentemente, ver as coisas por muitos ângulos. Isso é totalmente verdadeiro. Sri Ramakrishna ensinou isso. Gostava muito da analogia do elefante, né? Que os cegos vão, né, tateando partes do elefante e acham que as partes são o elefante inteiro, porque são cegos e não viram tudo. Eles estão certos parcialmente, não completamente. E discordam entre os cegos, ok? Você conhece essa história, né? O cego pegou a orelha e falou: o elefante é como se fosse um leque. Um pegou a cauda e falou: o elefante é como se fosse uma corda. Um pegou a perna do elefante e falou: o elefante é como se fosse um pilar. O outro pegou as costas do elefante, o elefante, sei lá, é como se fosse uma grande pedra. O outro pegou a tromba e falou: o elefante é como se fosse, sei lá, uma borracha, alguma coisa assim. Não lembro exatamente agora. E eles discutem, cada um fala: eu tive a experiência. Tiveram mesmo, só que uma experiência parcial. A Ordem de São Ramakrishna ensina isso porque Sri Ramakrishna ensinou isso. Isso é totalmente verdadeiro e muito bom. Só que existe a necessidade de dizer que aquele que afirma que não há elefante nenhum está falando besteira. Aquele que diz que não tem elefante simplesmente nunca tocou no elefante. Eu preciso dizer isso com clareza. Porque há uma ideia chique de que falar que o elefante não existe é legal, é bacana e mostra um certo progresso. Não mostra. Mostra só falta de experiência, arrogância e orgulho. E muitas vezes desejo ganhar dinheiro, como são esses malandros que fazem os satsangs com Pix. As pessoas sem nenhuma realização que vivem fazendo palestras sobre realização espiritual. Ou sobre não realização, que nada existe. Porque estão falando da sua própria necessidade. Ok? Muito bem. Sri Ramakrishna foi muito constante em dizer: existem pessoas falando sobre o que não sabem, pregando nada porque nada viram. Isso está no ensinamento de Sri Ramakrishna, que às vezes é interessante colocar Sri Ramakrishna como aquele místico meio ali, né, alheio. Não, ele falava muito concretamente de filosofia profunda, concretamente sobre a verdade, sob um ponto de vista concreto, claro. Ok? É por isso que os ensinamentos de Sri Ramakrishna devem ser considerados como uma proposição de entendimento. Não como uma simples beleza para colocarmos assim um corte e ressaltarmos que todos os caminhos. É verdade, ele dizia mesmo que todos os caminhos vividos com sinceridade levam a Deus. Levam a Deus. Não é? Muito bem. Continua Sri Ramakrishna. 4 amigos passeando chegaram a um muro alto. Curioso para saber o que havia do outro lado, um dos homens subiu para olhar. Ao espiar por cima do muro, exclamou maravilhado: Ah, ah! E ele caiu. Ele não deu nenhuma informação. Cada um deles subiu e gritou: Ah, ah! E pularam dentro. Quem poderia então dizer o que eles viram? Aqui, Sri Ramakrishna vai falar sobre esta imagem muitas e muitas vezes durante Katarita. Ele vai continuar essa história. Aqui, a primeira parte, subiram um muro, que está mostrando um outro lado do prado que nós todos não conhecemos, ficaram extasiados e pularam. Não voltaram para dizer o que era, o que não significa dizer que não existia nada, porque eles se extasiaram com algo. O que acontece é que esses que viram e pularam e não voltaram, não falaram a respeito. Que é muito diferente de dizer que não tem. Aqueles que dizem que não tem, não viram nada, não subiram até. Talvez tenham visto até o muro e falaram: é o muro, acabou, não tem. Jiddu Krishnamurti e outros. Ok? Esse tipo aí. Muito bem.
subtítulo de uma continuidade aqui, desse segundo capítulo ainda. Jadavarata, Dattatreya e Sukadeva, todos conhecedores de Brahman. São expositores espirituais ao longo do tempo, e o subtítulo está dizendo, são todos conhecedores de Brahman. E você vai perceber que eles falam de maneira diferente de Brahman. Continua Thakur. Depois de perceber Brahman, Jadavarata e Dattatreya não puderam dar nenhuma informação sobre ele. A consciência do eu desaparece depois de passar para o Samadhi, depois de atingir o conhecimento de Brahman. Então Ramprasad diz: se você não pode atingir o conhecimento de Brahman por si mesmo, ó mente, leve Ramprasad com você. A mente deve se dissolver. Depois disso, Ramprasad, ou seja, o ego, deve se fundir. Só então a pessoa atinge o conhecimento de Brahman. Conhecimento de Brahman aqui é essa luz do Brahma Yoti. Sri Ramakrishna falava, aquele plano da mente, sétimo plano, né? Primeiros planos da mente, os 3 primeiros, dizia Thakur, ânus, genitais e umbigo. Significa o quê? Necessidades mecânicas de excreção do corpo, o desejo sexual por reprodução e vontade de comer. Características do tatu, características do beija-flor, características do cãozinho, características do homem, na sua natureza animal. Os 3 primeiros planos. Quarto plano, o coração. No coração você percebe uma luz e diz, fica extasiado. O que é? Depois você vai ao plano da garganta. E aí você só fala a respeito de Deus. Depois vem o plano da testa, na qual você vê Deus e quer pegá-lo, ó meu amado. Depois vem o 7º plano, o plano que você perdeu a sua identidade aqui com este fulano, ciclano, beltrano. Diz Sri Ramakrishna, eu gosto do 6º, do 5º e do 6º plano. O 7º não gosto, por quê? Porque não tem alegria da comunhão. Ok? Não tem alegria da comunhão. Significa dizer que não existe algo a se ter comunhão? Não. Significa dizer que você dormiu. Que você dormiu. Veja, você está na casa com amigos e tal, conversando, muito animados. Um amigo que você não vê há muito tempo, viajou, né? Eu, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro e estou morando em São Paulo. Quando eu vou para o Rio de Janeiro é uma alegria poder ver os meus amados. Quando eles vêm para cá é uma alegria. Aí chega num dado momento que eu tô cansado da viagem, vou dormir. Nesse momento que estou dormindo, eu não tenho aquela confraternização. Mas eu estou na mesma casa, eles existem, continuam existindo. Eu só não tenho bate-papo. É mais legal o bate-papo, mas eu preciso descansar. Tem a dimensão do descanso, existe. E a dimensão do bate-papo, da confraternização, da comunhão existem. Então, quando você abre mão da comunhão, você fica nesse estado em que você não manifesta-se mais. Esse estado, Sri Ramakrishna dizia, eu não gosto. Sabe a criança que diz assim, não quero dormir, eu quero ficar brincando, eternamente brincando. Claro que a gente precisa dormir também. Por quê? Porque a inércia é uma característica. O descanso é uma característica. Deus também tem a sua impessoalidade. A impessoalidade é um atributo de Deus. Não é Deus. Muito bem. Continua então Sri Ramakrishna. Ele fala então esse canto do Ramprasad, né? Ramprasad está dizendo, né? O conhecimento de Brahma é esse dissolvimento. Se dissolver. Esse dissolvimento existe. Enfim, mas é a ideia, né? Aí um devoto pergunta para Sri Ramakrishna, Senhor, Sukadeva não alcançou o conhecimento de Brahma? Legal. Quem é Sukadeva? Sukadeva é aquele que pronuncia o Śrīmad Bhagavatam. Conhece Śrīmad Bhagavatam? Esta obra aqui, que aqui no Brasil nós temos esse trabalho muito bonito do movimento da ISKCON, Hare Krishna, o Swami Prabhupada, que traduziu boa parte do Śrīmad Bhagavatam e depois foi continuado pelos seus discípulos. Isso aqui é parte da coleção completa do Śrīmad Bhagavatam como lançado. Nós temos outras edições, eu tenho aqui algumas edições da Ordem Missão Ramakrishna, Swami Tapasyananda, Swami Prabhavananda. Esse aqui, por exemplo, é um Śrīmad Bhagavatam de bolso.
Sabedoria de Deus, de Swami Brahmananda. Maravilhoso. O que diz o Srimad Bhagavatam? Das múltiplas encarnações de Deus. Das múltiplas encarnações de Vishnu, em especial a encarnação de Sri Krishna, lá no 10º canto. Né? No canto final, temos consideração especial sobre Krishna, mas de todas essas. Sukadeva, então, é aquele Mahapurana, o grande Purana, o Srimad Bhagavatam, da sabedoria do Senhor. É totalmente devocional aqui. Ok? E aí, esse devoto diz, peraí, mas alcançar Brahman é essa dissolução. Mas o Sukadeva está falando de comunhão. Comunhão, como é que é? Ele não alcançou Brahman? Sri Ramakrishna vai responder. Alguns dizem que Sukadeva apenas viu e tocou o oceano de Brahman, mas não mergulhou fundo nele. É por isso que ele pôde retornar e transmitir instrução espiritual. De acordo com outros, ele retornou após obter o conhecimento de Brahman para ensinar a humanidade. Ele teve que narrar o Bhagavata para Parikshit e também ensinar as pessoas de várias maneiras. Então Deus não fundiu seu eu completamente. Seu eu do conhecimento foi mantido. Quem é Parikshit? Parikshit é o rei, um rei moribundo. Descobriu que ia morrer, tinha poucos dias de vida. O que fez o rei? Foi festejar, foi farrear, juntou todas as possibilidades de ter gozo de sentidos? Não. Ele foi se reunir com um grande sábio na floresta, um sábio nu, Sukadeva, para aprender dele como conhecer Deus. E ficou lá os seus últimos dias aprendendo o Srimad Bhagavatam. Então o que diz aqui Sri Ramakrishna? Que teorias a respeito de Sukadeva? Que ele, por exemplo, teria não mergulhado nessa impessoalidade. Tinha ficado, por exemplo, nos planos 5º e 6º. Outros dizem que sim, ele mergulhou e chegou lá na morada. E por isso Deus preservou o seu eu do conhecimento. Conhecimento dele. Deus preservou o seu conhecimento. Muito bem. E voltou para contar. Sri Ramakrishna fala muito disso. Existem aqueles que voltam para contar esses especiais avataras, Svarakutis, grandes personalidades que manifestam aqui esse conhecimento. Almas liberadas. Ok? Muito bem. Instrução para Keshav. Aí, subtítulo. Organização, institucionalização, sectarismo não é certo. Um devoto pergunta. Pode-se manter uma organização intacta depois de atingir o conhecimento de Brahman? Sri Ramakrishna fala. Falei com Keshav Sen sobre o conhecimento de Brahman e Keshav disse, por favor, elabore mais. Eu disse, se eu continuar falando, você não conseguirá manter sua organização intacta. Então, aí Keshav disse, então, por favor, não me diga mais nada, senhor. Keshav respondeu. Todos riem. Olha que incrível isso. Alguém pergunta, né? Me fale sobre Deus. Digamos que seja um bispo da igreja, diz assim, me fale sobre Deus. E o santo diz, se eu falar para você, acaba a sua participação na instituição igreja. Aí o bispo diz, então não me conte. Porque ele quer a instituição. Keshav queria o seu Brahma Samai. Queria conhecer Deus até a manutenção da instituição. Você lembra que a gente disse? É verdade. Se você de fato conhecer Deus, acaba toda a sua atração pela reforma do mundo. O mundo, a moralidade. Nós temos que... Não viu isso? Não tem? Sites conservadores. Outro dia eu vi um site de um rapaz muito bonito, um canal do YouTube muito legal, falando por que nós temos que lutar. Luta mesmo, filho, luta. Fica lutando. Luta. Pelo mundo. É mundo. Nessas pessoas, né? Revolução contra o mundo moderno. Eles são tão espirituais. Parecido com aquele pessoal da Sociedade Teosófica, né? Pegaram o bonde andando. Vão continuando no mundo. Muito bem. Então disse Sri Ramakrishna. Então eu disse a ele, eu e o meu. Isso indica ignorância. Eu sou o executor, essa é minha esposa, aquele é meu filho, essas são as minhas posses, honra, respeito e assim por diante. Tais sentimentos surgem por causa da ignorância. Então Keshav disse, Senhor, se você desistir do eu, nada restará. Eu disse, Keshav, eu não estou pedindo que você renuncie totalmente o seu eu.
Apenas desiste do seu eu imaturo. Eu sou o executor, esta é minha esposa, o filho, eu sou o guru, assim por diante. Esse é o orgulho do eu imaturo. Desistir, renuncie a isso e mantenha o eu maduro. Sou servo do Senhor, sou seu devoto, não sou o fazedor, ele é o fazedor. Não é desistir do eu, é o eu real, o eu maduro. Este é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Não é desistir do eu, é realizar o seu eu maduro, partícula de Deus. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Amigos, 50 minutos. Muita coisa ainda para conversar. Li pouco, é verdade, porque falei bastante aqui, mas isso faz parte desse trabalho, dessa contextualização. Mas no próximo voltamos aqui nessa mesma conversa. Muita coisa interessante. Maravilhoso, como sempre. Eu acho. Aqueles que estiverem aqui contemplando isso podem comentar, podem participar, podem perguntar. Vamos interagir mais. Vamos nos reunir nesse entusiasmo. Entusiasmo santo pelo ensinamento de Sri Ramakrishna. Tá bom? É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Que estejamos juntos aqui na próxima semana. Fiquem todos com Deus.